Fala, boiadeiros! Mais um episódio do nosso BerroCast. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Diego Arruda, presencial. Bom, Diegão, quanto tempo a gente já fez? Quantos programas a gente já fez já à distância? Uai, a gente já vem conversando aí várias vezes, né, Douglas? E estamos ensaiando aí para a gente poder fazer esse presencial assim. E hoje, como a gente está sempre no trecho, acabou dando certo, né? A gente já fez uns três já, né, Diego? É por aí. Diegão tá de passagem aqui em Barra do Garça, tá indo pra... Tô indo aqui pro norte do Mato Grosso. Isso aí, vai lá atender um cliente, né, Diegão? Exatamente, nós estamos indo para atender uma fazenda de cria, que é justamente o que a gente vai falar hoje aí, né? Isso aí, hoje o episódio de hoje vamos falar sobre cria. O Diego, que tem um vasto conhecimento na pecuária de cria, os seus maiores clientes é da pecuária de cria, né, Diego? A cria, durante muito tempo, ela foi o patinho feio da pecuária, né? Se a gente for pensar hoje, por vários anos aí, se a gente for pegar décadas atrás, o bezerro foi tratado como um subproduto, né, Douglas? E a gente já teve aí ágio de 60%. Então, se a gente for pensar de uma coisa que era comprado geralmente com deságio, né? E agora o negócio subir para 60%, ou seja, igual as pessoas falaram, né? Pô, Diego, mas o preço de bezerro caiu muito, mas se a gente for pensar, parar para poder analisar, preço de bezerro de 3.200, 3.600, igual eu ouvi falar, igual eu vi, na verdade, eu presenciei esse tipo de negócio, é coisa que a gente sabe que está muito fora da realidade, mas quando tem essa oportunidade, quando passa esse cavalo arriado, a gente tem que estar preparado para poder como é que a gente pode falar, para poder aproveitar a Né? oportunidade. E pode ter certeza que mesmo essa oportunidade passando, tem gente que ainda não consegue aproveitar, né? É verdade, ó, eu sou testemunha viva. Meu sogro vendeu bezerro em 2021 para 2022 a R$ 3.700. Nessa época eu ainda brincava, né, que a gente tinha que guardar o bezerro dentro do cofre, né, colocar segurança para poder vigiar a fazenda. Verdade, verdade. E hoje a pecuária, principalmente no Mato Grosso, eu não sei, o Diego é do estado do Goiás, tem alguns clientes no Brasil todo, mas aqui no estado do Mato Grosso o forte aqui ainda é cria, Diego. Eu não sei como é que tá lá no Goiás, lá se o forte lá é recria engorda por estar mais próximo de São Paulo, mas aqui em Mato Grosso, pessoal, o que predomina aqui pra gente ainda é a cria. Então o maior volume de pecuária aqui no estado de Mato Grosso é cria. São Paulo já é recria engorda. Como é que é lá em Goiás, Diego? Goiás hoje, se a gente for avaliar friamente, onde inclusive tem o maior volume de animais confinados, né? Mas a cria durante muito tempo, Douglas, além, né, do bezerro ter sido um subproduto, tinha aquela história, né? Não, tem um pasto ruim ali, não, coloca a vaca. Não, tem um pasto rapado, não, coloca a vaca. E isso Verdade. mudou muito, né? Hoje a gente está falando aí de tratar do bezerro quando ele ainda está na barriga da vaca. E antes as pessoas. Antes não, isso hoje ainda é muito. Como é que a gente pode falar? Isso ainda é muito Comum, né? comum. As pessoas querem confinamento, as pessoas querem engordar boi no confinamento, querem tratar. Esse mercado, ele é muito mais brigado. Então, se a gente for parar para poder pensar hoje, né, o maior volume de produção de carne que a gente tem hoje é no pasto. É verdade, é Né? verdade. E a pessoa analisando friamente, qual que é o grande problema da cria? Qual é o grande gargalo da cria que muito almeja, mas porém é uma atividade difícil de encontrar? Você acredita que seja o espaço? A cria demanda mais pasto? Na verdade, a cria, as pessoas às vezes têm um conceito, têm um modelo de que não, deixa a vaca lá que vai aumentando o gado, digamos assim, né? E como a gente está vendo ainda, hoje a cria ela ainda tem uma margem, né? Margem, quando eu falo, é margem sobre o faturamento. Vamos traduzir isso. De cada R$ 1.000 que você fatura, X% é líquido no bolso, né? Tá sobrando de dinheiro. Então, quando a gente pega, por exemplo, margem, né, um percentual sobre o faturamento, que a gente chama do jeito contábil de receita líquida,
ela tem um percentual maior em relação, por exemplo, ao negócio de recria e engorda. E aí, por ela ter essa gordura maior para poder queimar, e pelo fato também que eu acredito que isso é muito cultural, né? Não, deixa a vaca lá que vai aumentando, e nem sempre assim. É muito comum a gente ver fazendas, por exemplo, que não faz estação de monta, você ter 50%, 60% de prenhez. Aquela vaca que dá 18 arrobas, mas nunca pariu um bezerro, hein, Diegão? Aquela vacona bonita, né? Que ela tem até nome, né? Assim, não, essa vaca, olha que vaca bonita. Ah, essa vaca, você lembra dessa vaca? Eu vou falar, não, você lembra dessa vaca? Aí eles vão puxando a capivara dessa vaca de 5 anos na fazenda. E nunca pariu. Nunca pariu. Vira um enfeite, né, na fazenda. Vira um hobby, na verdade. O troféu, né? Exatamente. Mas hoje, pensando hoje friamente, o maior desafio da cria, qual que você acha que é o maior desafio da cria? Além de ser aquele hábito de deixar a vaca para lá, você acredita que para ter uma pecuária de cria hoje, qual que é o tamanho mínimo da propriedade para girar? Vamos colocar aí 200 vacas para criar. Douglas, o que eu costumo falar? O mínimo vai de acordo com a sua necessidade. Não, eu preciso de X mil reais para poder atender a minha demanda. Igual as pessoas falam, mas o que é melhor? Cria, recria, engorda. Seria injusto eu falar o que... Não, apontar para um lado. Isso é igual ao mercado financeiro, né? Quando você vai fazer um investimento, o que a financeira, né? Que aquela pessoa que vai gerir seus recursos, ela te faz uma série de perguntas para justamente entender qual que é o seu perfil. Ela vai traçar o perfil, né, do cara, né? Porque senão você entra na ganância e você sai no medo. Então você entra na alta e sai na baixa. Saiu na baixa, você vai perder dinheiro. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que levantar uma série de fatores, principalmente relacionados ao quê? Qual que é o seu perfil? Seu padrão de vida, né? Se você gasta... o que é bom para você hoje? 2 mil para você tá bom? É diferente de um cara que tem um padrão de vida que leva de 14, 15 mil. Então, aí tem que levar em consideração. Outra coisa que eu vejo muito, Diego, o pessoal, alguns anos atrás, né, vem se perfeccionalizando, né, e vem começando a trabalhar mais o manejo da cria. Então, hoje, tem muitas pessoas que trabalham com boi o ano todo, mas tem muitas pessoas também que começaram a investir em estação de monta sem precisar investir R$1, né, Diego? Com a mesma quantidade de touro, só pegou e fez estação de monta. Outras pessoas vai e faz IATF. Para quem está hoje na cria tradicional, boi o ano todo, o melhor passo é começar com estação de monta, ou você acha que é melhor já partir para IATF? Qual que é o seu ponto de vista em relação à ETF? Vamos voltar um pouco, a gente vai responder essa pergunta, mas hoje eu considero estação de monta uma questão de sobrevivência para o negócio de cria. É o básico. É o básico. Isso é a mesma coisa, você vai fazer o seu prato lá. Né? Sim. A gente considera o seguinte, o que é o mínimo, né? Mínimo, arroz né? e feijão. Né? E um pedacinho de carne também, que nós também temos que trazer o negócio para o nosso lado. Lógico, né? lógico. Mas a partir do momento que você conseguiu colocar os seus animais dentro da estação, a partir do momento que você conseguiu melhorar o manejo, a IATF ela vem para poder dar um up no seu negócio. Então, por quê? Porque isso demanda alguns pré-requisitos básicos. Né? Você tem que ter uma boa nutrição, você tem que ter um bom manejo, porque eu costumo falar o seguinte, o cio ele entra pela boca. Isso. Tá? Então você precisa ter uma vaca bem nutrida, você precisa ter um manejo bom, porque senão você simplesmente vai acontecer igual a gente vê, que é muito comum. Várias pessoas falarem, não, IATF não presta. E aí você começa a fazer um histórico do como que isso veio sendo conduzido, e aí você vai ver que teve algum momento que houve falha na operação, houve falha na execução do processo. Realmente. E hoje em dia não tem mais desculpa, né, Diego? O básico do básico é igual quando a pessoa pergunta para mim que trabalha com recria e engorda, principalmente que trabalha com recria e engorda em pasto alugado. Sal mineral na época da seca. Falou, isso não existe mais. Você pode dar um sal mineral para uma vacada, já de segunda, terceira cria. Agora, para você que paga aluguel e depende da recria e engorda, você esquece sal mineral. E é a mesma coisa que eu vejo com relação à estação de monta. Se o cara... Qual que é das vantagens que eu vejo da estação de monta? O cara que tem estação de monta, ele consegue ver se o touro dele é fértil,
Se o plantel de vaca dele consegue ter um bom peso ao desmame, um bom peso a parir, se consegue ter uma boa taxa de preês, porque taxa de preês, né, Diego, é bom deixar bem ressaltado, é diferente de taxa de desmame, né, Diego? O pessoal às vezes se ilude, não, minha vacada teve uma taxa de preês de 80%, mas vai ver, desmamou só 60%, né? Tem uma diferença bem grande, né, Diego? Com certeza. Eu falo o seguinte, mas qual que é o melhor indicador para cria, qual que é o melhor indicador para recria, qual que é o melhor indicador para ciclo completo? O melhor indicador para qualquer um dos sistemas é lucro, é o que sobra de dinheiro. Então, eu lembro muito isso como se fosse ontem, né? Eu comecei a trabalhar com um senhor que, inclusive, foi uma das pessoas que foi meu professor, né? Esse cara tem uma competência muito grande de pecuária, rodou aí, roda ainda pelo Brasil inteiro, que teve uma vez que eu estava fazendo uma conta para ele, e eu falei para ele, João, o percentual deu X%, alguma coisa nesse sentido. E ele falou para mim assim, Diego, percentual não paga a conta, eu quero saber quanto que deu de lucro. Então é a mesma coisa, índice não paga a conta, paga a conta é o seguinte, quantos bezerros que você vendeu. Quanto sobrou no bolso, né, Diego? Da operação toda. Exatamente. E então tem gente que se ilude, né? Se ilude com percentuais. A taxa de prenhez foi tantos por cento. Desmamou tanto. Mas e aí? Desmamou 80%? Beleza. Qual que é o peso desse bezerro? Você vende bezerro no quilo? Qual que é o valor real que esse bezerro deixou dentro da fazenda? E geralmente o mal do pecuarista, e eu também já tive esse mal, é de falar que tá caro e não saber quanto tá caro, né? Tá caro fazer IATF, tá caro fazer protocolo nutricional. Tá caro quanto? Não sei, mas tá caro. Você aparece muito ainda pra você ainda? Caro é aquilo que você gasta e não vê resultado daquilo, né? Então, por exemplo, se você faz uma IATF na sua fazenda inteira, no seu gado todo, e você tem 50% de taxa de desmama, se você tem mortalidade alta, eu considero isso como caro. Se você, por exemplo, deixa touro com a vacada o ano inteiro e você tem 60% de prenhez, né, que você vai ter a perda, né, de mortalidade. Então, eu considero isso também como uma coisa cara, né? E hoje, Diegão, para quem tá falando de oportunidade agora, com o preço que tá bezerro e bezerra hoje, tá um bom leque para começar ou então para aumentar o volume de animais na fazenda, quem tem pasto sobrando, né? A oportunidade tá batendo aí, né? Douglas, quando a gente tava lá vendo preço de arroba, né, dos R$ 300, 350, 320. Era os meninos da pecuária, né? Todo santo dia tinha alguém no meu perfil me chamando, Diego, eu quero entrar no gado, eu quero começar na pecuária, quero fazer investimento e tal. E muita gente entrou. Mas por que é assim, né? Quando tá bomba, é igual a ação da Petrobras. Bateu R$ 50, tem nego saindo no tapa pra comprar a ação. Aí cai pra 12, ninguém quer saber. Mas aí a gente volta lá na questão de como que você, antes de você fazer um investimento, o que acontece? Se a gente for pegar, por exemplo, o Buffett, vamos pegar aí Peter Lynch, esses caras que teoricamente ganharam sempre do mercado, né? O que eles sempre fizeram? Eles conheceram o negócio e quando esses investimentos que ele faziam em determinadas empresas, quando elas caíam, pelo fato deles conhecer do business, pelo fato deles conhecerem do negócio, quando essas ações caíam, o que esses caras faziam? Eles aumentavam a posição, eles compravam mais ações. É sazonal, né, Diego? O ciclo ele vai se repetir, né? O problema não é o ciclo. O problema, eu acho que tá aí a ganância, né? De querer entrar a hora que tá alto e não segurar o rojão. Tem um amigo meu que fala aqui, Zé Humberto, que eu até já apresentar ele. Ele fala bem assim, ó, Douglas, o pecuarista, ele aguenta 5 alta, mas não aguenta uma baixa. Tá R$ 300? Não, vou esperar chegar a 320. Chegou a 320? Não, vai chegar a 340. Caiu para 320, o cara corre vender. A gente viu isso agora nos últimos 30 dias. Boi tava vindo, pelejando em julho. Em junho deu uma erguida, o que aconteceu? Escala de abate tava em 7 dias. Começou, subiu R$ 10. O pessoal desesperou, todo mundo vendeu. Hoje a escala de abate hoje está em 9 dias.
Ou seja, está confortável para a indústria. Por quê? Não aguentou uma queda, o pessoal vendeu tudo. E isso vem acontecendo, não é de hoje, né, Diego? Você vê o cara segurando. Vou segurar. Tá subindo. É igual seguro de carro. O cara só faz a hora que vê que vai dar merda. E a indústria, ela entendeu trabalhar o gatilho do medo, né? É lógico. Então, quando a gente Sai da férias coletiva. vou fechar. Então, assim, ela entendeu que isso realmente, fato, faz com que aquele produto final que está ali, às vezes, represado, né? Vai cair, vai cair, vai cair. Opa, antes de cair, o que acontece? Aí a gente vê uma oferta maior. Por que isso geralmente acontece? Por que isso se agrava, às vezes, um pouco mais, Douglas? Porque o cara, ele não sabe a quanto que está custando aquele bezerro, quanto está custando aquele boi. Então, ele não sabe qual que é a distância que ele está do custo de produzir para o valor que ele vai vender. Porque se você tem uma margem maior, você pode especular mais. Certo. Né? Então, é uma forma de defesa. Inclusive, por exemplo, né, a gente vê muito na pecuária, quando as pessoas falam tá caro. Por quê? Porque ele entende que se ele comprar mais barato, teoricamente, vai sobrar mais dinheiro. Só que às vezes ele está produzindo com um custo muito alto. Por quê? Porque a performance às vezes está baixa, às vezes as perdas estão tão grandes. E isso faz com que você fique muito próximo ali do custo de produção para o valor de venda. Empatando. Exatamente. A nossa situação, pessoal, não tá tão feia como era esperado de estar. Por quê? Teve uma queda no valor da reposição, tudo bem, teve uma queda. Ah, vou ganhar dinheiro? Talvez não. A nossa sorte que a gente está sofrendo menos é porque teve uma queda juntamente com o valor da reposição na queda do grão. Imagina ano passado, milho valendo quase R$90 o saco, com a arroba de hoje 240 no Boi Gordo, São Paulo. Era uma receita pronta para tragédia. A gente vê isso tanto que a intenção de confinamento agora, no segundo semestre de 2023, é menor. Por quê? Porque você acha que esse pessoal não vai confinar porque tá barato o valor da arroba do Boi Gordo? Não, porque esse pessoal comprou milho ano passado. Vieram com milho caro, vieram com caroço de algodão caro. Se a pessoa comprasse é que não tem como prever, tá, pessoal? Mas se for analisar o preço do valor do grão hoje, da dieta do animal no final do processo todo, com o valor de reposição, a conta fecha, né, Diego? Eu falo o seguinte, né, que como a gente tá trabalhando geralmente não, isso é o que a gente faz, é o principal business nosso hoje, de consultoria, a gente trabalha geralmente três frentes, né, a gente fala que é o boi da DRE, e inclusive até lá no meu canal tem mostrando isso. A gente tem, por exemplo, o resultado de caixa e a gente tem o quê? O patrimônio. Então, certo. Essas três coisas, elas trabalham isoladas, elas não conversam. Então, por exemplo, se você for pegar essa reposição desse bezerro de R$3.200, com certeza esse animal ele tá fechando ele tá dando prejuízo e grande. Mas não tem o que fazer, né, Diego? Você vai ficar olhando para trás? Mas aí quando você pega, por exemplo, e coloca o resultado de caixa, aí ele fecha no azul. Ele fecha no azul. E é essa geralmente o que a gente precisa de realmente fato avaliar. E aí vem uma outra situação que existe essa oportunidade de crescer em estoque de gado, porque se você vende uma expressão que a gente usa, né? Se você vem enchendo o seu paiol, né? Se você vem fazendo acúmulo de capital nos anos que a pecuária teve muito boa, aí se a gente for voltar e puxar o histórico, estava até conversando esses dias com um dos maiores confinamentos hoje do país, que ele falou, Diego, eu tive aí 3, 4 anos excelentes, eu não posso reclamar de nada. Então, mas é muito comum, Douglas, quando a gente vê, por exemplo, o negócio tá muito bom, o que as pessoas fazem? Elas incham demais a operação delas. Sim. E assim, não para poder ter uma visão estratégica, uma visão sistêmica, de o seguinte, peraí, essa gordura aqui, lá na frente, às vezes eu vou precisar dela. Quando tá muito bom, o cara quer fazer volume em vez de fazer margem, né? Ele prefere ganhar menos e fazer mais volume para ganhar na operação do que estocar ou então dar uma freada e guardar dinheiro para o período de baixa, onde ele vai conseguir comprar animais baratos.
E hoje, Diego, nós estamos hoje no segundo semestre já de 2023. Você acha que tem mais margem ainda para a queda do bezerro, da bezerra, da reposição? Você acha que ainda tem mais gordura para queimar, tem mais espaço para queda? Eu não vou arriscar opinião sobre isso, sabe assim, até mesmo porque eu acho que eu vou estar criando uma expectativa de uma coisa que ninguém controla. O mercado, É. Douglas, ninguém vai controlar. Né? Eu até falo muito lá no meu perfil do Instagram, justamente isso, né? Que eu acompanho vários especialistas, muito bons, por sinal, mas eu acho que alguns deles meteram os pés pelas mãos de Dá uma pecada, né? exatamente de falar que o boi vai subir. Eu vi uma pessoa falando esse dia, não, espera porque não tem boi, pasto está secando muito, milho caiu e espera, não vende. E eu fui acompanhando isso, eu fiz eu geralmente faço alguns resumos, né, do que essas pessoas falam, eu vou acompanhando. E o mercado de lá para cá, ele retraiu aí R$ 40, R$ 30 por arroba. E R$ 40 do arroba, pessoal. A gente falando de um arroba. Como colocar agora um boi de 20 arroba? 2 vezes 4, 8. É R$ 800 de prejuízo. Hoje deixou de ganhar no boi. R$ 800 é quase metade do bezerro. É muito representativo e na hora de pagar a conta, esse dinheiro ele faz muita falta. Meio salário mínimo. E aí a gente está falando o seguinte, né? Por uma coisa que a receita ela é sazonal e as despesas todos os meses. É fixa, né? É fixa. Então, eu sou da seguinte forma. Tem animal desmamado? Não espera o preço cair, não. Vende logo. Tem animal gordo? Abate. Não fica esperando o mercado dar ponta, não, porque a gente não sabe. O mercado é imprevisível. Imagina. Não. Deus me livre e guarde. Deixa eu até bater na madeira aqui. Mas vamos supor o seguinte. Começa a melhorar a arroba do boi gordo. Igual aconteceu em 2021, em outubro, a hora que o boi tava. A China embarga. Cara, daquele período lá que ficou 60 dias a China embargada, a gente perdeu quase R$ 60, R$ 40 na produção da arroba do boi gordo. Imagina se acontece um negócio desse hoje, a crise que tá tendo no valor da arroba do boi gordo. Aquele tempo a gente tava no auge. Quebra. Quebra. O cara fica esperando o mercado do boi reagir, quebrou. E assim, muita expectativa ela é gerada através de coisas que a gente não controla. Então, aí às vezes algumas pessoas falam, pô, mas a fazenda do fulano, com aquele sentimento seguinte, né? O cara que faz a coisa certa, esse cara ele tem sorte. E o cara que deu errado é porque ele teve azar. Então, é justamente isso. Não, deu certo na fazenda. Nossa, que caba sortudo. Que cara sortudo. O cara eu não dou sorte de jeito. O cara de divisa de cerca com ele. Exatamente, mas aí você pode ver, isso é unânime em todas as fazendas bem-sucedidas do país. Elas têm controle. Ah, não importa. Ah, é um software, é uma planilha, é no caderno, pra você ter uma noção. A fazenda que eu atendo, uma das fazendas que eu atendo, essa fazenda já está indo aí para 15 anos já que a gente está junto, né, prestando serviço. Essa fazenda, a gestão dela é feita num caderno. Então a gente senta todos os meses, né, a gente tem um orçamento, claro, que a gente enxerga 12 meses, qual que é a tendência de resultado da fazenda para os próximos 12 meses, mas tudo que sai e tudo que entra é anotado no caderno que a gente senta todos os meses, pega isso, planilha, faz as análises, toma as ações que precisa de fazer, e a fazenda de todas que eu atendo é a fazenda que tem o melhor resultado, a fazenda de cria. E resultados ainda melhores do que algumas fazendas de resultado de macho. Mas por quê? Porque é uma fazenda que ela tem o quê? Controle. A gente sabe para onde que ela está indo e antes do bico do avião virar para baixo, a gente começa o quê? Começa a ver o seguinte, o que a gente precisa de fazer para poder, né, virar um negócio... Decolar, né? Exatamente. Hoje a palavra-chave hoje, não só para pecuária, como qualquer outro negócio, é gestão, né, Diego? Uma equipe bem treinada, com os dados na mão, saber o custo de produção, saber o quanto produz e o quanto vende essa produção, é a chave. É igual o pessoal sempre fala, sempre pergunta para mim, Douglas, qual é melhor, Angus ou Nelore? Depende. Qual é o custo de produção de cada um? Qual é o custo de arroba vendida? Então não tem esse negócio de melhor ou pior, tem o que dá lucro. Ah, qual que é o melhor, bezerro ou bezerra? Depende, tem situações que o bezerro dá mais margem, tem situações que a bezerra dá mais margem. Então,
É que eu falo, uma fazenda bem estruturada, bem controlada, tem um fluxo de caixa de entrada, de saída, é o que vai ditar a regra de uma pecuária lucrativa ou não. E hoje, Diego, você que está rodando o Brasil todo, tem cliente em Tocantins, Pará, aqui em Mato Grosso, em Goiás, entre outros lugares. Qual que é a perspectiva? Você acha que teve muito aventureiro que vai sair agora em 2023? Já teve, né? Sim, se a gente for voltar aí, quando a gente viu que aquela arroba atingiu aquele pico, muita gente entrou. E também saíram. Por quê? Porque o custo também aumentou muito. Mas a gente tem visto aí, de 10 anos para cá, muita gente saindo. E saindo forçado, né? Eu sempre falo, você está saindo por opção ou você está saindo por obrigação, né? Porque se você não faz o dever de casa bem feito, é igual uma vaca que não está emprenhando. Ela automaticamente ela vai saindo da estação de monta. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, pô, essa vaca não está emprenhando, ela não está cumprindo o papel dela. Então ela é um processo que ele é natural. A gente viu aí muitas fazendas sendo arrendadas, né, para soja. Por quê? Porque ela vinha acumulando prejuízo e chega uma hora que o negócio ele fica insustentável. Porque hoje, se o cara parar para analisar friamente, se o negócio dele não estiver dando mais lucro do que a terra estivesse sendo arrendada, ele é melhor parar, né? Hoje o cara arrenda uma terra e ele consegue viver bem. Então, para a pecuária ser sustentável, ela tem que dar mais margem de lucro do que como ela estivesse sendo arrendada. Porque senão o cara sai fora. E são dois investimentos totalmente diferentes, são dois negócios totalmente diferentes. Terra é um investimento imobiliário. E gado é um investimento que você vai fazer rodar, é um fluxo de caixa dessa terra. Então, se você tem uma terra que está parada, que está te gerando gasto, ela está tirando lucro do bem imobiliário que ela poderia estar rendendo por mês ali para a pessoa estar alugando ou arrendando para soja ou pecuária. E isso é muito comum, né? Principalmente pessoas que herdam, né, Diego? O cara que herdou a fazenda, que não é do ramo, entra com a cara e coragem, nos primeiros anos vai todo animado. Depois ele vê que o negócio é bem mais embaixo, né? Que um custo de uma fazenda hoje, ele é muito alto, né, Diego? É manutenção de cerca, correção de pasto, compra de animais, protocolo nutricional, protocolo sanitário, funcionário, mão de obra, entre outros, né? Qual que é o maior patrimônio de uma fazenda? É a terra. É a terra. Então, até para você arrendar isso para uma soja, se você tem um pasto que está juqueirado, se você tem uma terra que está cansada, uma terra que está compactada, até para essa negociação nos primeiros anos, você vai pegar um arrendo menor. Vamos colocar que o cara arrenda hoje uma terra mediana, 5 sacas de soja por hectare ano. Se a terra estiver judiada, o cara vai pagar 2 no máximo. Porque ele sabe que ele vai ter que gastar com calcário, correção. Com certeza. E às vezes, assim, né? Claro, às vezes, pela situação que a fazenda se encontra. Não paga nada no primeiro ano. Exatamente. E às vezes também, para quem está recebendo o arrendo, quem está fechando com margem negativa, às vezes, só dele não ter prejuízo, ele já está tendo, vamos falar assim, uma vantagem. Mas ninguém quer ficar no 0 a 0, né? Todo mundo precisa dar dignidade para a família. Sim, né? Todo mundo precisa de dinheiro para poder fazer suas coisas. Mas se você vem tomando aí práticas ruins, né, digamos assim, você vai demorar um pouco mais ainda para sair daquela situação desfavorável, né? Você desvaloriza a sua terra. Vamos colocar com a terra hoje, bem cuidada aqui na região, vale R$60 mil o alqueiro. Se é uma terra enjuquirada que está abandonada, o cara não paga 25 mil nunca. Ou seja, mais de 50% de desvalorização. Ô Douglas, isso aí sabe como é que é? É igual eu fui esses dias para poder vender umas vacas. E essas vacas não estavam numa condição muito boa, não, sabe?
Então, assim, quando você entra na posição de desvantagem, o que eu falei pro cara? Eu falei assim, eu não preciso falar que eu já sei os defeitos da vaca tudo. Eu quero saber se ela te serve ou não. Entendeu? Então, às vezes, o cara vai chegar e falar assim, não, mas essa terra, cara, não, tem muita árvore, eu vou ter que catar muita raiz, eu vou ter que gastar muito com calcário, não sei o quê. Você vai ter que escutar isso. Você já não tá bem. E aí o cara, às vezes, ainda vem pra quê? Pra colocar você na posição de mais desvantagem ainda, pra negociar melhor. E é o normal, né? Ele não tá errado. E se você não aguentar a pressão, o que você vai fazer? Vai entregar de graça. Fala, não, eu te pago pra você arrendar ela, vai. Exatamente. Mas isso é negócio. Negócio é negócio. E hoje, Diego, qual que é o maior gargalo que você acha na área da cria? Qual que é a maior dificuldade para um cara que trabalha com cria hoje de tocar o seu negócio? Hoje a maior dificuldade da cria chama-se... Eu vou citar alguns pontos aqui. Primeiro deles, isso funciona tanto para pecuária de uma forma geral. Ajuste de taxa de lotação. Hoje, se a gente for pegar mais de 50% do cerrado brasileiro, ele está degradado. Por quê? Porque eu falo o seguinte, eu vou só vou contextualizar, tá? E depois eu volto para a gente poder completar os outros pontos. Se você for pegar, por exemplo, você está na sua casa e você vai dar uma festa. Você tem na sua despensa comida para 20 pessoas. Se você for convidar 15, o que você tem que fazer? Você tem que produzir comida. Por quê? Porque senão o povo vai sair com fome da sua casa e vai destruir tudo. Né? E hoje as pessoas, os pecuaristas, não conseguem entender e assimilar isso, porque parte do que um pasto produz precisa de ficar no sistema. E toda vez que você coloca o animal para comer aquilo que deveria ficar no sistema, você prejudica o desempenho. Prejudicou o desempenho, vai afetar no bolso. Então esse é o principal problema hoje da pecuária de forma geral. Onde cabe 20, coloca 30. Exatamente. Né? Então aí que a gente tem terra compactada, pasto sujo, e aí todo mundo já sabe qual que é a consequência disso. O outro ponto é a gente não descartar vaca. Então, por exemplo, hoje o negócio de cria, né? A gente tem que dar chance, mas as pessoas procuram justificativas para falar assim, não, mas eu não dei condição para a vaca, mas tem 5 anos que está fazendo a mesma coisa. E essa vaca, ela vira um passivo dentro da fazenda. Então, fazenda de cria, ela tem que ter descarte de vaca. Até mesmo para você renovar a sua genética. E esse descarte de vaca, querendo ou não, entra como fluxo de caixa. Representa 40% da sua receita bruta. Vamos supor, 100 lote aí que só 80 empreou. Top. Taxa de preço top, 80. 20 vaca vai virar fluxo de caixa para pagar mão de obra, para comprar animais novos, né? Exatamente. E também para custear a fazenda. Porque Sim. se você não produz bem, o que acontece? Você gira menos seu estoque. Então cai receita e aumenta custo de estoque. Então as duas coisas entram diretamente na contramão. Sim. E aí a gente tem um outro fator que é o quê? Distribuição de nascimentos. Né? Então, se você for... Aquele lote desuniforme, né? Nasce um hoje, um mês que vem, outro daqui 4 meses. Exatamente. E isso contribui para quê? Para aumentar o intervalo entre partos. Então, eu sempre falo, vaca boa é aquela vaca que está com um bezerro na barriga e outro no pé. Tá? Então, e isso também é feito através de quê? De boas práticas de manejo. E sem falar também, né, Diego, que falta previsibilidade, né? Você não sabe quantos animais você vai ter no mês de agosto para vender, no mês de setembro, no mês de maio, que é alto. Você não sabe se só as 100 vacas das 80 pariu, você não sabe quanto que vai parir e quanto vai desmamar. Você não consegue ter uma previsibilidade de entrada de dinheiro no caixa. Isso com certeza te ajuda o seguinte, peraí, eu tenho aquela parcela de financiamento para poder pagar tal mês. Eu vou ter esse dinheiro ou não? Até também você pode, com o cara que está bem organizado, ele consegue economizar até em mão de obra. Poxa, se minha taxa de pré deu 80%, foi feita tudo no mês de dezembro, novembro, em agosto vai tudo parir esses animais. Então não preciso contratar dois funcionários para trabalhar na maternidade. Eu posso contratar um diarista no mês de agosto para ajudar a dar rodeio só no mês de agosto, que é o maior margem de parto que eu tenho aqui previsto na fazenda. Então não preciso pagar um funcionário o ano todo. É só contratar um diarista que ele vai dar conta de ajudar o vaqueiro.
Então ajuda até a diluir custo de mão de obra, né? Com certeza. E isso vai também de encontro com o quê? Por exemplo, se você faz uma IATF, se você faz uma estação de monta, então você vai saber o seguinte: eu tenho uma concentração maior de nascimentos em determinados meses. Que, igual eu falei no início, estação de monta, hoje, eu considero como sobrevivência. É a mesma coisa, nós estamos aqui, se tampar o nariz, eu não respiro, né? A tendência é que eu morra, falta de ar. Sim. E a cria hoje funciona muito, se a gente for pensar, né, na cria, ela precisa, é a mesma coisa que a gente precisa do ar para poder respirar, eu considero que uma fazenda de cria, ela precisa de estação de monta. Uma fazenda de cria hoje, é que não tem como analisar muito bem isso, mas ela tem um gasto, se brincar, igual ou até maior com a fazenda de engorda. Hoje a gente tem aí, nas fazendas que a gente tem resultados melhores, coisa de R$ 85 por cabeça mês, por vaca. Diego, isso contabiliza o quê? Tudo. Tudo que sai do seu bolso se divide pelo número de vacas. Diego, mas a partir de quantas vacas? A partir de 200 vacas você vai conseguir esse número. Qual que é a tendência disso subir? Dependendo de conforme for, se a sua estrutura, se ela for muito inchada, corre o risco disso subir. Se a sua estrutura é muito pequena, determinadas coisas você precisa de ter. Então, às vezes, você não consegue diluir esse custo que você tem, né? Eu até fiz um diagnóstico de uma fazenda, isso deve ter um mês, uns 40 dias mais ou menos, que essa fazenda não estava dando dinheiro, e a gente viu o seguinte, que ela estava com uma sublotação e que para melhorar o resultado da fazenda, a gente precisaria de quê? De repovoar a fazenda. Precisava de colocar ela na capacidade máxima dela, que vai de encontro com o momento que a gente está vivendo agora. Né? Se você for pegar, por exemplo, vaca parida que teve a R$ 4.500, você comprar hoje 3.200, 3.500. 3 contos já vi vaca parecendo vendida. Então é uma oportunidade. Ah, mas aí eu vou comprar um gado de genética inferior, aí já é uma outra situação, mas é uma oportunidade que a gente está vendo hoje. Não, e outro seguinte, não é, e hoje você encontra um gado de genética boa por 3.200. Porque outra coisa que você vai ver aí, olha aí na sua região, boiadeiro. Hoje estamos no mês de julho. Estamos no início do período de seca. Começou em maio, mas estamos ainda no início. O auge é agosto, setembro. Tem gente sem pasto. E tem gente sem pasto, o que ele é obrigado a fazer? Vender. Vender vaca parida de graça. Vender bezerro de graça para não deixar morrer dentro da propriedade. Então, hoje, se aparece oportunidade de negócio, não é só em gado, vaca inferior, vaca boa. Boa, o cara é obrigado a vender porque não planejou o período de seca no período das águas. Então, para quem tem dinheiro no bolso e tem oportunidade de negócio, é só ficar de olho, é só ficar de olhos abertos que tem muita oportunidade aí, não é só com vaca ruim não, vaca boa, vaca jovem, de segunda, terceira cria, sendo vendida por 3.200 com bezerro bom no pé. E pior ainda do que você não ter pasto, é você ter uma vaca parida agora nesse momento, porque chega a doer meu coração quando eu chego numa fazenda e eu vejo ali um bezerro de 3 meses ali que está ao pé da vaca agora numa época dessa. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Às vezes a bolha que você vive, você vai só em fazendas que tá com a estação às vezes, né, ajustadinha, tudo arrumadinha, essa época já desmamou todo mundo, já vendeu todo mundo que tinha que vender, mas é muito mais comum você chegar numa fazenda de cria e ver vaca com bezerro ao pé agora, nessa época, do que... Então vou te falar uma coisa mais comum ainda. Principalmente está acontecendo hoje. Você lembra que em maio, bezerro estava sendo comercializado por 2.100, 2.200, e o pessoal falou, vou segurar porque vai subir? E esse pessoal que segurou, que teve de gente que segurou bezerro desmamado desde maio, esperando o bezerro subir, o bezerro só tá caindo, não tá escrito. Mas isso é uma baita falta de, com todo respeito, é uma baita falta às vezes de estratégia, porque a vaca, ela é moradora da fazenda. O bezerro não. O bezerro não. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no negócio de recringoda, é uma coisa que tem muito mais liquidez do que, por exemplo, uma vaca parida, do que um negócio de cria, propriamente dito. E quanto mal o cara segura esse bezerro no pé da vaca, maior é o atraso dessa vaca para entrar na estação de monta agora em novembro.
Aí o cara, por causa de, vamos colocar, ele queria 2.300, só achou 2.200. Por causa de R$ 100, ele ficou 2 meses a mais com esse bezerro na fazenda. 2 meses a mais esse bezerro comendo proteinado, comendo sal. 2 meses a mais pagando funcionário para olhar esse bezerro. E essa vaca vai atrasar 2 ou 3 meses a mais para emprenhar por causa por causa de R$ 100. Se ele estivesse fazendo conta, já tinha economizado uns 400. Isso é uma coisa que não devolve, né? Se você for fazer um balanço aí do que às vezes você gastou com esse animal, e sem contar que, né? Se a gente for pensar a partir desse determinado época do ano, o gado que você tem, o estoque de gado que você tem na fazenda, ele começa a comer o quê? Seu estoque de capim. Então é a mesma coisa que a gente está falando da festa, né? Se você tem mais boca comendo o estoque, o que acontece? A tendência é que esse estoque vá diminuindo. E se a gente for pegar, por exemplo, o terço final da seca, que coincide com o terço final da gestação de uma vaca, por exemplo, que às vezes a gente vai fazendo, que está fazendo estação de monta, que os nascimentos começam a partir de final de agosto, né? Início de setembro. Você pega, por exemplo, o tempo, né, que o feto está em formação, né, que está aí Maior desenvolvimento. Para uma época que o capim já é ruim, e isso se agrava mais ainda com o capim que está em falta, né? Tá rapado, né? Exatamente. Ô Diego, vamos falar um pouquinho agora sobre a Escola Nova Pecuária, né? Para quem não sabe, tá? A gente nem falou isso, Diego. O Diego tem um canal no YouTube chamado A Nova Pecuária. Dá uma olhadinha lá, tem muito conteúdo importante, muito conteúdo interessante sobre cria, recria e engorda, tá? E o Diego também tem a Escola da Nova Pecuária. Lá na Escola da Nova Pecuária, Diegão, qual que é a metodologia que você usa lá? Você me falou, eu já vi você falando, já vi algumas aulas sobre o plano de voo. Como é que funciona esse plano de voo? O que você ensina na metodologia do plano de voo lá? O plano de voo, ele surgiu justamente... Para começar, o nome é bom. O nome é bom. O nome é bom. Você sabe, o único problema que teve é o seguinte, eu usei a analogia do plano de voo, né, que a gente vê aí aviões com plano de voos mal sucedidos. Que dá ruim, né? Que dá ruim. Eu peguei uma vez isso e eu vou para a fazenda de um cliente de avião. E aí a gente tava na fazenda, eu fui fazer um treinamento com a turma e eu usei a analogia do plano de voo. Eu falei, que um plano de voo mal feito termina em tragédia, né? E mostrei um avião caído. Uhum. E aí meu cliente olhou pra ele e falou, Diego, Diego, cara, não dá, né, bicho? Nós estamos aqui de pelo avião. Pelo amor de Deus. Você me coloca uma foto dessa. Eu não quero nem voltar, vou voltar andando. Aí depois eu tirei isso da apresentação, falei, não vou usar mais essa analogia não, mas se você for parar para poder pensar, o plano de voo, um avião, quando ele está decolando, ele tem tudo ali, tem um plano de cheque, né? Checa isso, checa aquilo, etc. E aí você tem a quantidade de combustível para você chegar no destino final, para você trabalhar, às vezes você não conseguir pousar. Caso tenha pista interditada, tenha chuva. Exatamente. E aí você... É tudo calculado, é tudo planejado. Nada sai do fora. Tudo planejado. E um plano de voo mal feito e mal executado, e a mesma coisa. Se for pegar uma fazenda, ela tem que ter um plano. Por quê? Não só uma fazenda, mas uma empresa. Porque se você começa, por exemplo, um ano desestruturado, sem olhar para o seu painel, sem olhar para o seu board, eu estou falando painel, board, mas só analogias. Você pode começar o seu ano sabendo o seguinte, escreve no papel, escreve na mão, eu vou abater tantas vacas, eu vou abater tantos bois, eu vou vender X arrobas, e eu vou gastar tanto, e o restante eu quero que fique aqui no meu bolso, para eu poder pagar a escola do meu filho, da minha filha, formar, trocar de carro, viajar, trocar de casa, seja lá o que for, tá aqui no meu bolso. Porque é o seguinte, Douglas, só para poder concluir, se você for parar para poder pensar, hoje, numa fazenda de pecuária, seja ela cria, recria, gosta de ela o que for, todo mundo recebe. O cerqueiro recebe. O último a receber? É o fazendeiro. E quando ele Se sobrar. Se sobrar. Eu trabalhei com esse mesmo cara que eu falei aqui no início, né? Chegava em algumas fazendas, aí olhava a cerca quebrada, pasto rapado, ele falava assim, Diegão,
o lucro dessa fazenda dá para beber todinho em veneno. Por quê? Dá prejuízo, como é que você vai comprar veneno com prejuízo? Né? Ô, Diego, então, a analogia do plano de voo, né? Boa analogia. Então, o que seria o plano de voo de uma fazenda? É planejar que todo ano tem seca, é planejar que tem sazonalidade no valor da arroba do boi gordo, no valor do arroba do bezerro, é saber que existe uma taxa de prenhez, é saber que existe uma taxa de desmame. Então, tudo isso no plano de voo já é calculado e esperado. Então, você tem já no seu plano de voo da fazenda quantidade de X que você vai pagar de 13º de funcionário, de mão de obra, a quantidade X que você vai ter que investir em manutenção de cerca, de curral. Então, isso seria o plano de voo de uma fazenda. É saber estruturar tudo que será gasto e o tudo que poderá entrar como lucro dentro da propriedade. Com certeza. E assim, o que eu vou gastar com isso? O que eu vou gastar com sal? O que eu vou gastar com protocolo? O que eu vou gastar com mão de obra? Quantas vacas que eu vou vender? O que vai me sobrar? Não, mas aí você já está sabendo o seguinte. Peraí, eu comecei aqui, eu estou chegando na fazenda 12 meses para frente. Ah, mas está fechando o prejuízo. Peraí, então você vai antecipar o problema. Você não vai esperar você estar lá no ar, né, não sei quantos mil pés lá, para você falar assim, opa, peraí, combustível não vai dar para chegar. Então, antes de você levantar o avião, você já vai saber como é que está o tempo, você já vai saber o que você vai precisar de combustível, você vai saber quantas horas você vai gastar. Para quê? Para chegar no destino final com segurança. E nessa metodologia sua de plano de voo da fazenda, da pecuária, tem pro lado bom também, né? Você consegue também mostrar, ó, se você quer crescer tantos por cento, você vai ter que fazer isso, isso, isso nos próximos anos. Não é só pro lado negativo, a gente vai olhar só o que tem de despesa. Você também consegue projetar qual que é o caminho a ser trilhado para aumentar o volume de animais, aumentar o lucro faturado na fazenda, aumentar o lucro de caixa para, quem sabe, poder comprar uma propriedade. Douglas, é a mesma metodologia, são as mesmas ferramentas que eu uso nas minhas consultorias. E, com toda humildade falando isso, né, eu trabalho nos maiores projetos de pecuária hoje do país. E essa metodologia, ela veio de lá para cá, empresas que inclusive eu trabalhei, e a gente veio fazendo algumas atualizações, né? Mas igual você falou, por exemplo, às vezes a gente chega no resultado final, opa, tá sobrando uma quantidade boa de dinheiro, vamos crescer? É porque o pessoal às vezes, eu já fui desse jeito, que acha que só contrata na consultoria quando a coisa tá feia. E na verdade não, deveria ser o diferente. Eu vou contratar uma consultoria porque tá me sobrando dinheiro aqui que eu consegui e eu quero projetar crescer. A consultoria, ela tem que ser vista como uma para auxiliar na administração do seu negócio. Mas ela tem que ser vista também, principalmente, como uma forma de crescer o seu negócio. Melhor do que reter custo é crescer, expandir, né, Diego? E hoje, vamos colocar, de 100% de consultoria sua, quantos por cento você chega na fazenda e depara, poxa, eles me contrataram para que eles querem crescer, porque estão tendo lucro. Douglas, a maioria das fazendas me chamam quando eles estão assim já, Com a corda no pescoço. sabe? É que assim, tá assim, sabe? Aí assim, consultor, tudo que acontece É quem é que faz milagre, né? quem é que faz milagre. Mas, em contrapartida com isso, inclusive, eu tô até estruturando uma planilha para colocar isso também na internet. Mas, só que, eu até falo, você falou uma coisa hoje quando a gente estava jantando, e isso realmente faz todo sentido, porque, pô, eu não quero entrar para a turma da nova pecuária, não quero adquirir o plano de voo, não quero adquirir o curso de manejo de pastagem, mas tudo que eu coloco, tanto no canal quanto no meu perfil, né, que é o que você também faz, não precisa do cara comprar. Não precisa, eu estava conversando hoje. Se o cara for um pouquinho curioso e saber fuçar, tá tudo no YouTube. Essa planilha que eu vou, né, colocar ela na internet, a gente está acabando só de remodelar, numa consultoria,
fomos fazer uma compra de suplemento mineral para 3 meses. Certo. E aí recebendo propostas de várias empresas, né? Fazendo análise de preço. Fazendo análise de preço e, inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu mostro isso, como que faz. Eu vi você tem um vídeo lá ensinando a ler rótulo. Eu vi. E uma compra para 3 meses, uma fazenda de 3 mil cabeças, nós economizamos com isso R$80 mil. Então, quanto que custa uma consultoria? Pessoal, R$80 mil, vamos colocar e dividir 10 meses de serviço, é um salário de 8 conto. 80 pila. Então, assim, mas desempenho... Não, nós não vamos entrar nesse mérito, não. Tá? Mas, igual, por exemplo, hoje a gente trabalha com várias empresas de nutrição diferentes, né, em várias fazendas. E o que muda de resultado zootécnico de uma para outra, Diego? Cara, nada, né? É um pouquinha beicinho coisa. de pulga, É. tá? Mas isso é muito mais coisa relacionada à operacional do que realmente, de fato... As empresas hoje estão muito evoluídas. O que vai decidir o que vai entregar resultado para você ou não é manejo. Porque os produtos estão muito, muito evoluídos. É engraçado esse negócio de pessoal reclamar, reclama mesmo. Eu fiz um vídeo semana passada lá no nosso canal Berro do Boi sobre qual que é o lucro que eu tenho em um ano recriando e engordando no vídeo de corte. Cara, um monte de comentário. Aí tem uns caras que vêm comentar, mas você esqueceu de colocar imposto de renda. Eu falei, mas você quer que eu faça trabalho de imposto de renda? Eu já descontei preço de compra do animal, preço de suplementação, preço de protocolo nutricional, preço de protocolo sanitário. Você ainda quer que eu coloque imposto de renda? Você tá de sacanagem comigo. Os caras querem... Não, os caras... pra arrumar desculpa, tem muita coisa. Os caras querem que eu coloque imposto de renda. Quanto você gastou de combustível? Eu falei, cara, eu já coloquei lá no gasto total, ficou R$800, protocolo sanitário, mais mão de obra, porque mão de obra eu não pago, eu pago um diarista e tal. Não, mas você colocou imposto de renda e nem colocou quanto você gasta de gasolina. Quanto você gasta de... O cara me teve uma pergunta, falou, quanto você gasta de pneu e óleo? Eu falei, aí você vai a merda, né, meu amigo? Cara, é aquele negócio, né? Geralmente, quando eu vou fazer essas contas, eu aprendi um negócio. Em ordem de grandeza, o rumo é esse daqui. Porque, cara, se você for avaliar caso a caso, vai ter um monte de particularidade. Então, cara, faz o seguinte, então pega o seu valor aí, usa essa base que eu tô te dando, cara, e acrescenta o seu valor, sei lá, põe 10% a mais, põe 10%. É a mesma coisa, quando eu vou fazer um diagnóstico. Como é que você vai saber o valor do proteinado na região do cara que tá lá no Maranhão, lá no Pará, lá no Ceará? Não tem como. E geralmente quem pergunta isso é quem não tem nada. Nada a ver, nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver com o negócio, ou às vezes porque não tem número. Porque assim, tem gente que fala assim, não, é aquele mesmo negócio que eu tô te falando. Quando dá certo na fazenda do outro, é sorte, quando dá errado na sua, é azar. Então, é gente que fica procurando pelo em ovo e que, assim, no final das contas, não vira nada. Aí, esse tipo de comentário, o Douglas, você pergunta pro cara, tá, mas espera aí, quantas cabeças que você tem nessa fase? Eu nem respondo, eu dou risada inquieto, mas eu não vou perder meu tempo. É a mesma, eu vou fazer um diagnóstico em fazendas, várias fazendas que me chamam pra fazer consultoria e não tem um número. Tem fazenda que não sabe a quantidade de gado que tem. Então, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma fazenda de recria engorda que eu vou fazer um diagnóstico e eles não têm controle de ganho de peso. O que eu faço? Pera aí, eu vou olhar aqui um lote. Pera aí, deixa eu ver esse lote. Chegou tem quanto tempo? Qual que era mais ou menos desse gado? Esse gado é compra recente. 8 meses, pesa o quê? No olho mesmo. Pega 3, vamos lá, melhor de 3. Vamos ver o outro lote agora que está pronto para poder sair. Não, esse lote aqui está pesando 17. Qual que é a era desse lote aqui? Sei lá, 36, 40 meses. Pesa o quê? Pesa 17 arroba. Então, a idade é menos... Cara, você acha um jeito de fazer. Você tem que ter um ponto de referência pra partir daí, né? Exatamente. Porque bagunçado já tá. Pior não vai ficar. Então, você vai partir desse pressuposto e a partir de agora a gente vai controlar. Então, a gente vai controlar o ganho de peso, vai controlar tudo. A partir de quanto? Desse pressuposto. Mas não tá certo. Mas é melhor começar de uma estimativa do que começar do nada. Porque quem muito tem e pouco sabe, é a mesma média, não tem nada. Igual você falou, tem gente que tem 1.200 cabeças, e pra ele não sei quantas que eu tenho. Quantas vacas pariu do seu rebanho ano passado, chama? Não, sei não, hein?
Mas não parou muito bem, não. É a mesma coisa, eu chego numa fazenda e eu falo assim, como é que é a mortalidade aqui? É, aqui não morre nada, não. Morre nada. Aí você começa a contar. Aí você dá uma volta no pasto cheio de carcaça de bezerro. Eu já fui ameaçado em fazenda já. Imagina aí. Tô te falando, porque o cara falou, mas você tá. Não, cara, o número tá aqui. O número tá aqui. Então, e tudo que a gente vai levantar, por exemplo, desses números, principalmente quando você não tem informação concreta, o que a gente vai fazer? A gente vai construindo junto o diagnóstico. Então, com o dono da fazenda, com o gerente, cara, não, tem essa idade? Tem. O que você acha? Tem. Então você vai batendo na calculadora ali junto, levantando o número junto, construindo um negócio, né, ali em várias mãos. E aí, às vezes, as pessoas assustam. Às vezes, as pessoas, esse é igual o Douglas, quando eu era menino, né, na época de escola e tal, saía, quando eu comecei a sair, né, aí a gente vai descobrindo o mundo, né, você começa a arrumar as namoradas, você vai pra festa, aí os amigos chegavam pros outros e falavam assim, e aí, quantas namoradas que você arrumou na festa hoje? Aí o cara fala assim, eu arrumei demais, pegar 6. Aí vai ver o cara não tinha arrumado nada. Nada, É a mesma coisa, você vai falar pro cara assim, cara, quantos arroz por hectare que você tá produzindo? Né, eu tô produzindo muita. Não, quantos arroba que ganha por ano? Não, ganha 7. Aí você vai levantar um número, 3, 3,5. A média nacional fala que é 4. Tem 15 anos que eu tô na pecuária que eles falam que é 4. Eu fazendo diagnóstico pelo país inteiro, cara, você trupica em 3,5. É. Porque, igual a gente tava conversando, tem muito gente que não tem esse controle. E é um controle simples, como você falou. Uma das fazendas maiores que você atende faz no caderno. Então não é coisa que você precisa investir dinheiro. Vou investir 20 mil reais nesse programa aqui, porque, meu amigo, você pode pagar 100 mil reais no programa. Se o seu funcionário não souber preencher ele, alimentar, não adianta nada. Você vai estar rasgando dinheiro. Então o velho papel e a caneta Bic funciona do mesmo jeito. Então não tem desculpa, tem que o quê? Mas você sabe qual que é o maior, na minha opinião, qual que é o maior dificultador das pessoas fazer isso? É querer ter trabalho. O cara não quer saber o tanto que está levando prejuízo. O cara sabe que está dando prejuízo, mas ele prefere... Sabe aquele, o cor manso? Que ele sabe que é cor, mas ele prefere não ver. Porque dói quando vê. E isso não tô falando pra magoar ninguém, não. Porque é ruim quando você vê uma coisa que você sabe que tá dando prejuízo. Às vezes é melhor você ludibriar, levar pelo lado sentimental do que você gosta de fazer essa atividade, do que você parar e analisar e ver que tá dando prejuízo. Porque tem situações que é melhor nem mexer. Se você estivesse fazendo qualquer outra coisa, deixando o seu dinheiro parado, você estava ganhando muito mais dinheiro que se estivesse trabalhando na pecuária. Tem muita situação assim, né, Diego? E vamos lá, vamos partir de um racional. Se você tem, por exemplo, uma fazenda que ela tem 100 hectares, né? Vamos falar aí 100 hectares, vai dar quantos alqueires do Goiás? Vamos falar que essa fazenda tem 20 alqueires. 20 alqueires, 2 vezes 5, 100. Vamos falar uma fazenda de 20 alqueires, vamos falar uma terra hoje de 70 mil alqueiros, mais o que você tem de gado ali. Cara, qual que é o valor... Patrimônio empatado. De terra, em tudo. Para você não saber o que aquilo tá te rendendo, ou você não saber o que você tem de gado na fazenda. Então, assim, eu falo que é a gente negligenciar, né, o nosso negócio. É porque vamos colocar numa hipótese aí que você não esteja perdendo nada. Tá empatando tudo. Tudo que você produz, você gasta. Beleza? Você não tá perdendo nada, você tá perdendo só sua hora de trabalho. Mas só que seu patrimônio em terra, só seu patrimônio em terra hoje é 2 milhões. Então você tá com 2 milhões empatado o ano todo para não ganhar nada, mas também não perdeu. Colocar aí uma taxa de 10% ao ano, 20 conto, brincando. Patrimônio não paga a conta, né? Não paga. Patrimônio não paga a conta. Então, a gente tem que fazer isso render. Tem que render, ué. Tem que render. Porque é melhor você pegar esses 20 milhões e jogar pro banco. Uma poupança vai te render mais, ué.
Porque senão vai acontecer o seguinte, né? Vai ficar ali, vai degradar o patrimônio, vai depreciar o patrimônio, na verdade, para ficar perdido depois vir e vender aquilo ali de qualquer maneira, né? Não adianta. A pecuária ela tem que ser feita de forma profissional. Ah, Douglas, quando você faz de profissional, você tem que ter um contador dentro da fazenda, tem que ter um médico veterinário, tem que ter um zootecnista, tem que ter um técnico agropecuário. Não precisa de nada disso, né? Você acabou de me falar que na fazenda que maior tem lucro que você atende é no papel e caneta. E você vai lá uma, duas vezes no mês só para coletar dados, fazer a sua educação continuada e orientar a equipe. Então não precisa de melhores tecnologia, melhores infraestrutura, não, porque aqui na fazenda só vai dar lucro, Diego, a partir do momento que eu colocar um brinco de bottom e conseguir ler por distância. Mas tem gente que faz isso, tem gente que acha que só vai conseguir ter lucro a hora que ela conseguir colocar uma pescoceira daquela ar. Porque enquanto for manual, não dá lucro. Porque lá não dá lucro, não. Parece uma frase besta, né? Mas o simples é melhor do que o complicado. É lógico, né? Isso aí é lógico. Não tem muito que a gente debater mais sobre isso. Tá provado que existe tecnologia, pessoal, existe. Só que nem toda tecnologia é para todo mundo, tá? Nem toda tecnologia se encaixa no seu modelo de negócio. Eu não posso querer implantar no meu modelo de negócio uma tecnologia de fazer uma SIC ATF na minha estação de monta. Touro zero. Eu não dou conta de bancar. Então, nem tudo que está aí serve para qualquer modelo de negócio. Cada um tem que se ajustar da forma que melhor cabe para o seu modelo de negócio, né? Eu separo tecnologia em duas pontas, né? Se você imaginar uma folha de papel A4, você vira ela, coloca ela em retrato e aí você traça uma linha no meio. Tecnologia. Tem tecnologia que ela é obrigação e tem tecnologia que ela é Inovação. opção. Opção. O que é uma tecnologia? Manejo rotacionado é uma tecnologia. Sim. Qual que é o custo disso? Zero. Por quê? Todo mundo Zero. fala, às vezes as pessoas confundem, né? Que pra mim rotacionar na minha fazenda tem que fazer uma área de lazer, tem que fazer a coisa mais bonita do mundo. Você pode rotacionar aonde você quiser. Fazer uma estação de monta, você tem touro na fazenda, você vai ter touro na fazenda. Se for uma estação de monta, é uma Tira tecnologia. ele na época certa e coloca na época É uma certa. tecnologia que você vai gastar mais com isso. Nada. Então, a gente só quer, às vezes, aquilo que a gente não tem. Igual eu tô te falando. Imagina se ele fosse esperar ter uma mesa bonita aqui, ter 2 microfones de mesa. Esse podcast não ia ter nunca, né? Não ia ter nunca. Imagina se fosse esperar, não. Diego, vamos esperar ter uma tela aqui atrás com patrocínio e tal, esperar ter 1 milhão de inscritos. Não, gente, começa da onde você está. Bruno Perini fala uma frase que nem dele mas comece antes de estar pronto. Porque você vai se provar na arena. Acho que até do Sêneca, né? Que ele só fala do Sêneca. Um dos papas da gestão, ele fala o seguinte: é melhor você ter um processo ruim que você não ter processo nenhum. É melhor você ter um número ruim que você não ter absolutamente número nenhum. Então, através disso, é onde a gente começa a identificar o seguinte: peraí, quais são os pontos que eu posso melhorar? Porque se você não tem nada medido, se você não tem um processo, se você não tem uma conta de mais e menos que seja, você não sabe para onde que você vai melhorar. Não sabe por onde qual o ponto que você vai seguir. Então você precisa de ter direção. E se você for pensar, não, mas eu tenho que fornecer um proteinado, eu preciso ter coxo coberto. Você não vai dar proteinado nunca. Mas então prioriza. Não, vou usar na seca, que é realmente fato o momento que eu, particularmente, sempre disse, né? Proteinado, você precisa de usar ele no período de seca. Lógico, tem algumas adequações que a gente precisa de fazer, mas não dá pra gente simplesmente ficar esperando a hora certa, porque ela nunca vai aparecer, ela nunca vai chegar. Enquanto isso, as oportunidades vão passando. Enquanto isso, o que a gente traz ali, né, que ajuda você a fazer o negócio prosperar, vai ficando para trás. É isso aí. Diegão, para encerrar, quero fazer uma pergunta aqui para você. Eu acho que vai até virar tema de quadro. Acho que vou fazer toda essa pergunta para todo mundo que eu for fazer o podcast. Se hoje você tem 2 opções de investimento,
você investiria hoje? Eu vou te dar duas opções. Vou te dar 10 mil para sua fazenda. Quero ver qual que você vai sua decisão. Te dou 10 mil para você investir em coxo ou investir em treinamento. Qual que você investiria? Com certeza eu investiria em gente. Com certeza eu investiria em gente. E todo mundo está descrençado aí, às vezes, com mão de obra, com isso, com aquilo. A gente tem testado várias coisas em relação à mão de obra. E eu estou tendo, assim, resultados fantásticos. Fantásticos, porque partindo não do funcionário propriamente dito, mas trabalhando tanto a liderança quanto o liderado. Porque é muito comum você que um proprietário de fazenda, um gerente de fazenda, um capataz, alguém que está na posição de liderança, querer que o seu subordinado faça algo que ele não está alinhado que ele precisa entregar. E nem sabe que precisa nem fazer. sabe. E além de tudo isso, a gente remunera muito mal. Muito, 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 muito mal. Então criou-se uma muleta. Né? A mão de obra é ruim? Mão de obra é ruim? Não, a mão de obra é ruim mesmo. Mas como é que eu melhoro a mão de obra? Primeiro, trabalhando as lideranças. E a gente, hoje, no país como um todo, eu trabalhei em multinacional. Pior ainda. Muito ruim as lideranças. Nós não temos bons líderes hoje. Tanto que quando a gente tem, todo mundo cai de joelhos e pelo amor de Deus, segura esse cara. Por quê? Porque nós somos muito mal, nós não temos boas lideranças hoje no país. Não temos. A pergunta que eu falo é porque é o seguinte, hoje o cara, ele prefere comprar o proteinado, o energético, ou o sal mineral, o sal ureado, o sal adensado, qualquer capeta fora, mais caro possível, mas não ensina o cara que ele tem que colocar todo dia a quantidade de tanto. Então, o que adianta você gastar fortunas em nutrição, em genética? O cara comprou um boi melhorado. Esse boi aqui vale 30 mil reais. Aí o cara vai e solta na mão da fazenda, coloca o cara pro peão. Primeira bicheira, o cara vai lá e laça e derruba lá no meio do pasto. Não quer nem saber, o cara não sabe pra quê. Não, e outra coisa, e aí a gente vai observando, né? Porque, cara, se uma coisa não tá dando certo, por que você vai insistir naquilo? E é assim, como é que a gente vê o que está dando certo ou não? Medindo e capacidade de observação. Eu vejo várias vezes aí, né? Inclusive na internet, as pessoas postando fotos de treinamento, o que os caras fazem? Mete um slide lá na sala. Fala grego, cara, né? E aí falando, de bactéria de rumen. E aí, assim, cara, não dá pra você pegar um... Pra um cara que tá desde as 7 da manhã trabalhando sol quente. Acordou 5 horas da manhã, você vai colocar ele vai dormir. Você olha assim, o cara tá assim, ó, na cadeira, assim. Aquela luzinha apagada. Mexendo no WhatsApp, aí aparece gemidão, sabe? Assim, aí o cara tá assim, ó. E aí o povo tá falando lá no slide, bonito, o povo gasta aquele tanto de hora lá na apresentação, não sei o quê. Cara, o treinamento do cara é no campo. E ele não é tipo... 1 hora, 2 horas, sabe? Ele é contínuo, ele é no campo, direto, mostra pro cara a importância, mostra pro cara o que ele tem que entregar, mostra pela importância que ele tem dentro do processo, remunera o cara bem, que meritocracia, trabalho de liderança, trabalho liderado, é uma coisa que ela é, assim, contínua. Então, faz uma bonificação por produção, ó, cada tantas arroba produzida, vocês têm a porcentagem. Interessante isso, porque nós chegamos numa fazenda que ela tinha aí de perda, desde do diagnóstico final até a desmama, de 12%. Nós fizemos a conta, dava quase 100 mil reais. Nós chegamos, falamos para a turma, gente, ó, nós estamos perdendo tanto, nós queremos diminuir essa perda e dividir parte que a gente vai ganhar com vocês. No outro ano diminuiu significativamente. Ou é a mesma fazenda do caderninho. Ué. É a mesma fazenda do caderninho. Então o cara fica feliz com isso, por quê? Aquele dinheiro ele vai comprar, vai pagar o IPVA, ele vai pagar o IPVA do carro dele, ele vai comprar um presente de Natal para a esposa, ele vai fazer alguma coisa. Só que isso é um processo que ele é construído. Sim, não é do dia para noite. Não é do dia para noite. É igual você falou, tem que treinar as lideranças, para as lideranças passar isso para seus liderados. Perfeitamente. Não adianta você querer ensinar qual é a bactéria que melhor vai degradar, qual é a enzima produzida pela ruminação no estômago do animal, se o cara não sabe nem espaçamento de coxo. Esses treinamentos é muito pra quê? Para os caras comer pão de queijo e beber coca. Eles adoram. Só. Ficar no ar-condicionado. E matar a diária. Exatamente. A gente tem que largar muito de ser tecniquez e ir mais pra vida real.
né? Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é o dia desse cara. Bora arriar com ele de 5 horas da manhã e desarriar com ele de 6 horas da tarde. Vamos ver qual que é os perrenhos dele. Porque esse cara ele sabe muito mais do comportamento animal do que você, dono, que está lá no seu escritório em São Paulo, só aqui na planilha de Excel. Esse cara tem muito mais conhecimento da necessidade do animal do que muita gente que está só na gerência, que é o cara que é gerente dele, mas que não vai com ele para lida. Ele não sabe que naquela guarda lá atola, que lá tá correndo risco de vaca ficar atolado. É muito simples. O racional é o seguinte, o cara tá lá 365 dias. Todo dia ele tá montado debaixo do sol quente, chuva e tal. Aí chega o Diego, que é consultor, que vai lá a cada 2 meses. Aí chega o Douglas, que é o dono da fazenda, que vai lá, anda de caminhonete. E aí mete o ferrão no cara, fala que o cara tá fazendo errado. Cara, não tem como. Não tem como, assim, você motivar uma equipe. Não tem como você cobrar resultado do cara. Sim. Com esse tipo de... Tô falando que você tem que montar cavalo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Tem que conhecer o básico. Exatamente. Tem que conhecer o básico. Ó, quando eu fiz faculdade de enfermagem. Primeira disciplina da nossa faculdade, quando a gente foi pro estágio obrigatório de 1 ano lá, primeiro você vai aprender a dobrar um lençol. Você tem que aprender a forrar uma cama. Mas por quê? Isso não é coisa de enfermeiro, isso é coisa de... Não, eu não vou fazer isso não. Para você cobrar o seu técnico, você tem que aprender como é que se faz. Então você primeiro vai aprender como se faz para depois você aprender a exigir. Porque isso aqui, uma dobra errada pode dar uma escala no paciente. Então primeiro você vai saber como que faz para depois você cobrar do seu auxiliar, do seu técnico para ele fazer. Então é isso. Você quer aprender como é que é o dia a dia do seu vaqueiro? Não precisa ficar o ano todo. Vai lá, faz uma diária lá. Faz de conta que você vai fazer uma diária para ele. Monta a cavalo e vai com ele. Você vai ver as dificuldades que ele passa, você vai ver o que ele tá vendo no dia a dia. E é isso. Diegão, encerrando aqui, fala pro pessoal, onde o pessoal te encontra na rede social aí. Então, pessoal, quem quiser, né, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai encontrar a gente lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, o meu Instagram é @diegoarruda.s. O nosso canal do YouTube é A Nova Pecuária, onde também a gente coloca lá vídeos todas as semanas. Inclusive, foi um incentivo do Sim, Douglas, coisa, né? Boa tem que ser perpetuada. É o nosso... que apadrinhou aí o nosso canal do YouTube, quem ajudou a gente aí, que incentivou. Então, sou muito grato ao Douglas, inclusive, estou aqui. Até uma forma, né, claro. de parceria, mas também de reconhecimento aqui com essa ajuda que você... Que isso. Né, que você deu pra gente. E para quem quiser entrar para a Escola Nova Pecuária, a inscrição está aberta? As inscrições estão abertas, Douglas. Inclusive, a gente tá lá com uma não vou falar uma promoção, mas a gente está com uma condição, né, das pessoas que entram na Nova Pecuária, elas têm o direito de escolher um dos nossos cursos, que um deles é o plano de voo, que a gente citou aqui, e também a gente tem o manejo de pastagem. Então, para você que quer entrar, né, na Nova Pecuária, que quer entrar na nossa comunidade, que quer absorver lá os nossos conhecimentos, a Nova Pecuária ela fala de todos os temas, tá, Douglas? Ela fala de nutrição, ela fala de gestão, ela fala de cria, recria, engorda, ela fala de confinamento, ela fala de TIP. São diversos assuntos que estão inseridos na minha rotina diária de prestação de serviços, né? E há quanto tempo já de consultoria? Cara, eu tô indo para 16 anos de consultoria. Já rodei mais de 400 mil quilômetros só de, nossa, de volante. dá Fora logística aérea, bicicleta, cavalo. Nossa, dá pra dar umas voltas. Diegão, mais uma vez, quero aqui agradecer. Brigadão. Pessoal, pra quem não é inscrito lá na Nova Pecuária, vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreve lá no canal. Como eu já disse, lá no canal do Diego, eu já vi vídeo de como saber escolher uma boa suplementação apenas lendo o rótulo, sem moagem. Não é, e quantos por cento? Não, lá tá tudo certinho. Então, eu quero fazer esse convite, se inscreve lá, @Nova Pecuária no YouTube. Canal ótimo que, vai ser um dos maiores ainda. Você só acreditar e clicar lá e conferir o que eu tô falando, beleza? Pessoal, mais uma vez, forte abraço, até mais e valeu!